Pois bem, é oficial. Os dois países mais populosos do mundo acabaram de anunciar uma mudança estratégica nas relações que pode se tornar uma das histórias geopolíticas mais importantes do século XXI. O primeiro-ministro da Índia, Modi, acaba de revelar a verdade sobre seu relacionamento com a China, e é algo que você nunca ouvirá falar na grande mídia tradicional. Nossos laços são extremamente fortes, com profundas conexões culturais. Se olharmos para os séculos passados, não há um histórico real de conflito entre nós. Sempre foi uma questão de aprender uns com os outros e entender uns aos outros. Agora, a mudança é significativa por muitos motivos. Índia e China juntas representam 34% da população mundial. Mas o mais impressionante é que as duas nações juntas são responsáveis por mais de 50% do crescimento econômico mundial. Se China e Índia se aproximarem estrategicamente, essas duas nações se tornarão uma força imparável que dominará o futuro do século XXI. Nosso relacionamento deve permanecer tão forte no futuro. Deve continuar a crescer. Em vez de discórdia, enfatizamos o diálogo, pois somente por meio dele podemos construir uma relação estável e cooperativa que atenda aos melhores interesses de ambas as nações. O que o primeiro-ministro Modi disse neste clipe é muito profundo. Enquanto os Estados Unidos se isolam no cenário global, aprovando tarifas e iniciando uma guerra comercial global, a Índia e a China resolveram suas disputas anteriores e estão iniciando relações melhores que, segundo o primeiro-ministro Modi, terão um efeito profundo no mundo. A prosperidade e a prosperidade globais da China e da Índia. Pode parecer um conceito novo, mas, na verdade, é um dos mais antigos da história mundial. Basta olhar para este gráfico fascinante que mostra 2000 anos de crescimento econômico em um gráfico. Durante a maior parte do tempo, China e Índia foram as duas maiores economias do mundo. Mas, no final dos anos 1800, no auge da colonização ocidental, tanto a China quanto a Índia empobreceram. Os Estados Unidos surgiram nos anos 1900 para se tornar a superpotência econômica do século seguinte. Mas desde 2000, a porcentagem de crescimento econômico dos Estados Unidos vem diminuindo e o mundo está retornando à sua posição anterior, em que China e Índia lideraram novamente o crescimento econômico futuro. Nosso mundo mudou tremendamente nos últimos 100 anos, principalmente em parte por causa da globalização. Mas é aqui que as coisas ficam muito interessantes, porque o vice-presidente dos Estados Unidos, Jardim Vance, fez recentemente um discurso que revela por que o governo do ZEUA tem tanto medo de que a China e a Índia trabalhem juntas no futuro. A ideia da globalização era que os países ricos subiriam mais na cadeia de valor, enquanto os países pobres fariam as coisas mais simples. Agora, nós assumimos que outras nações sempre nos seguiriam na cadeia de valor, mas acontece que, à medida que elas melhoravam na ponta inferior da cadeia de valor, elas também começaram a se recuperar na ponta superior. Fomos exprimidos em ambas as pontas. Para ser honesto, este é um discurso realmente notável do vice-presidente, porque é a primeira vez que um político do ZEUA foi honesto sobre os esforços dos Estados Unidos ao redor do mundo. Vance argumenta que a globalização falhou porque as nações ricas deveriam ter subido mais alto na cadeia de valor, enquanto os países mais pobres ficaram para trás apenas para fabricar bens. No mundo perfeito de um político americano, países como China e Índia poderiam fabricar todos os produtos de que os consumidores americanos precisam, mas o ideal seria que continuassem pobres e nunca alcançassem o nível dos Estados Unidos. Claro, aconteceu exatamente o oposto. A China não se tornou apenas a líder global em manufatura. A China começou a projetar e construir suas próprias empresas que pudessem competir com suas contrapartes ocidentais. A China nunca se contentaria em ser apenas uma fonte de mão de obra barata indefinidamente. Em vez disso, a China produziu suas próprias cadeias de suprimentos e agora domina muitas das indústrias mais importantes que lideraram o futuro do nosso mundo. Basta dar uma olhada neste artigo fascinante do Financial Times, que informa que a China agora adiou a aprovação do plano da BYD para o México em meio a temores de que a tecnologia pudesse vazar para o ZEUA. Honestamente, esta é uma mudança notável. Durante anos, os Estados Unidos rotineiramente acusaram a China de roubo de tecnologia. Agora, o oposto pode acontecer. A China está preocupada que os Estados Unidos possam roubar tecnologia deles. A situação se inverteu completamente, e agora você pode entender por que o político americano médio fica tão frustrado com a ascensão e a colaboração entre China e Índia. Jardim Vance admitiu que o verdadeiro objetivo da globalização nunca foi reduzir a desigualdade global, mas consolidá-la. Mas nosso mundo mudou para sempre. A China já é a maior economia do mundo em termos de paródia de poder de compra. E a Índia está crescendo rapidamente e agora a previsão é que ultrapasse as economias japonesa e alemã até 2030. De fato, o século XXI pertence à Ásia.
Pessoal, o vídeo de hoje vai mostrar como a China e a Índia trabalharão juntas para remodelar a economia mundial. Vamos mostrar como os Estados Unidos estão perdendo o controle rapidamente sob o governo de Donald Trump e, o mais importante, o que tudo isso significa para vocês. Mas antes de revelar isso, quero falar sobre uma tendência crescente que estou observando, que é as pessoas se afastando das grandes plataformas de tecnologia. Não é segredo que grandes empresas como Google e Facebook vendem dados de usuários. E nos dias de hoje, com fraudes e spams, você precisa proteger seu futuro. E hoje, o patrocinador do vídeo de hoje, Proton Mail, vai ajudar você a manter uma das coisas mais importantes da sua vida mais segura, sua caixa de entrada. A mudança do Gmail para o Proton foi fácil. Meu Gmail recebe e-mails de spam e fraudes regularmente, mas o Proton Mail é um dos poucos serviços de e-mail que protege as informações pessoais dos usuários contra monetização ou uso indevido por gigantes da tecnologia. E aqui estão 3 recursos exclusivos que adoro no Proton Mail. Número 1. Aliases de e-mail. O Proton Mail oferece alias de e-mail ilimitados, permitindo que você crie endereços de e-mail exclusivos para proteger sua caixa de entrada principal contra spam e aumentar sua privacidade em serviços online. Número 2. Monitoramento da Dark Web. O Proton Mail ajuda a proteger sua identidade, alertando você se seu endereço de e-mail ou outras informações pessoais aparecerem na Dark Web. E número 3. A luta contra as grandes empresas de tecnologia. O Proton Mail oferece uma das poucas ferramentas genuínas que protege as informações pessoais dos usuários contra monetização ou uso indevido por gigantes da tecnologia. A mudança é fácil e pode ser feita com apenas alguns cliques. Para proteger suas informações em 2025, basta acessar proton.me/seals para obter até 30% de desconto no plano Mail Plus. Mas agora, vamos voltar à nossa história e explicar como Trump não está apenas injetando incerteza econômica, mas também geopolítica em todo o mundo e unindo países de forma sem precedentes. Basta olhar para esta manchete do Asia Media Center, que afirma: o choque de Trump 2,0 força Japão e Coreia a considerarem sua posição no mundo. Veja, não são apenas a Índia e a China que estão melhorando as relações para tirar proveito do novo mundo multipolar em que vivemos. Na semana passada, os principais diplomatas da China, Japão e Coreia do Sul se reuniram em Tóquio para traçar um novo caminho juntos em meio à crescente incerteza global. O ministro das Relações Exteriores japonês disse isso da melhor maneira. Dada a situação internacional cada vez mais grave, acredito que podemos estar realmente em um ponto de virada na história. E, honestamente, esta é realmente uma história notável que está se desenvolvendo. Por décadas, os Estados Unidos têm sido o aliado mais próximo e o parceiro comercial mais importante para o Japão e a Coreia. Mas em apenas 2 meses do retorno de Trump à Casa Branca, a porta foi aberta para a China estreitar laços com países que sempre se alinharam tradicionalmente com Washington. Esta é a primeira reunião de alto nível entre autoridades japonesas e chinesas em mais de 6 anos. E mais uma vez, estamos vendo a guerra comercial global de Donald Trump servindo como um catalisador para uma oportunidade superior para o futuro da China. Para uma das percepções mais fascinantes sobre essa situação, quero que você leia este artigo da Academia Chinesa, onde o acadêmico visitante Ma Qi da Universidade de Harvard afirma que o início da guerra comercial foi a melhor coisa que Trump fez à China. Tive a oportunidade de me conectar pessoalmente com Mao Kaji e em breve o trarei a este canal para compartilhar suas valiosas percepções da perspectiva de um jovem acadêmico chinês. Mas este artigo, para o qual deixarei o link na descrição abaixo, explica muito claramente a realidade da situação. Prever o que acontecerá nos 4 anos do segundo mandato de Trump é extremamente difícil, mas, por enquanto, uma coisa parece certa: a influência global do ZEUA diminuirá significativamente. Esta é talvez a tendência mais clara a surgir até agora no segundo mandato de Trump. Se a política de Trump continuar no ritmo atual, até o final de seus 4 anos, o sistema de alianças do ZEUA, o status do dólar como moeda global, a influência dos Estados Unidos sobre instituições multilaterais, sua presença militar em todo o mundo e até mesmo seu domínio ideológico e midiático serão significativamente reduzidos. Esta é uma escolha deliberada do governo Trump. Para ser honesto, adoro a análise calma e racional de Ma Qi aqui. Donald Trump está mudando tudo no governo do ZEUA e avançando agressivamente em direções que nunca vimos antes de um presidente do ZEUA. As medidas agressivas causaram medo e pânico no mercado global. Basicamente, toda vez que Trump anuncia uma nova tarifa, o mercado de ações cai. Toda vez que ele anuncia um atraso na tarifa, o mercado de ações sobe novamente. Como mencionamos no início deste vídeo, Trump traz uma quantidade incrível de instabilidade política e financeira para o mercado doméstico e internacional. Mas se Trump continuar nesse caminho, o resultado será um mundo que se tornará menos dependente dos Estados Unidos. E, de fato, é exatamente por isso que mudamos para um novo mundo multipolar, onde os países agora têm muitas opções. Por meio da iniciativa Cinturão e Rota da China e de sua economia desenvolvida e avançada, a China se tornou um parceiro comercial confiável para a grande maioria dos países em desenvolvimento ao redor do mundo. Mas com Trump liderando os Estados Unidos por um novo caminho, onde a influência global do ZEUA será reduzida, mais países seguirão os passos da Índia, Japão e Coreia, e se aproximarão da China para contrabalançar a guerra comercial global de Trump.
Achei essa análise desse acadêmico chinês fascinante porque ela realmente dá uma perspectiva incrível do motivo pelo qual tantos chineses preferiram que Donald Trump vencesse a recente eleição no EUA. Muitos americanos acreditavam erroneamente que a China teme o presidente Trump, mas a realidade está longe da verdade. O apelido de Trump na China é, que se traduz literalmente como camarada construtor de nações. É uma maneira divertida de basicamente afirmar que as tarifas e a guerra comercial de Trump contra a China estão, na verdade, ajudando a China a crescer como nação. Mais uma vez, basta ouvir Makushi explicar o que muitos acadêmicos e intelectuais chineses estão pensando atualmente. Para ser honesto, não me importo muito se Trump é benéfico ou prejudicial à China. Ele é apenas uma variável marginal para a China. A China é um país vasto, com uma grande população e uma enorme base industrial. Em muitos casos, desde que seus assuntos internos sejam bem administrados, não há necessidade de temer uma situação internacional volátil. A coisa mais benéfica que Trump fez pela China durante seu primeiro mandato foi lançar a guerra comercial e tecnológica. Isso foi um alerta que fez a China perceber a urgência de desenvolver caminhos tecnológicos independentes e controláveis e acelerar sua transição para tecnologias inteligentes. Sem a política de pressão extrema de Trump, nenhum departamento do governo chinês ou empresa nacional teria sido capaz de impulsionar a transição para alternativas domésticas. Em última análise, se algo é benéfico ou prejudicial depende de quão bem a China consegue absorver choques externos. No final das contas, fortalecer as capacidades da China e focar nas prioridades domésticas é provavelmente mais importante do que qualquer outra coisa. Não há necessidade de se fixar em Trump, mas, ao chegarmos à conclusão do vídeo de hoje, deixarei vocês com uma visão final de Maukaji, cuja área de especialização é, na verdade, a Índia e as relações sino-indianas. Ele compartilha: por muito tempo, a Índia buscou alavancar seu futuro status de grande potência e seu potencial estratégico para contrabalançar a China em troca de recursos estratégicos gratuitos. No entanto, se Trump colocasse um preço explícito nesses recursos estratégicos e forçasse a Índia a aceitar todos os termos, Modi definitivamente não obedeceria. Isso explica por que os círculos estratégicos e acadêmicos da Índia têm visto recentemente críticas crescentes a Modi por se alinhar muito estreitamente com os EUA em detrimento da autonomia estratégica da Índia. Enquanto isso, outros começaram, depois de muitos anos, a discutir a ideia de restaurar totalmente o envolvimento com a China. Apenas alguns anos atrás, China e Índia estavam envolvidas em uma intensa disputa de fronteira que teve dezenas de mortes e foi um grande conflito entre as duas nações. Mas em outubro passado, Índia e China se uniram, resolveram esse conflito de fronteira e agora estão trilhando um novo caminho. E é disso que se trata o novo multimundo. Trump está no poder há apenas 2 meses, mas já vimos uma quantidade incrível de mudanças globais e alianças mudando mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Embora certamente haja uma quantidade sem precedentes de incerteza geopolítica no futuro, o medo nos mercados e em nossa economia global sempre cria novas oportunidades. E faremos questão de mantê-los atualizados sobre o progresso de todos esses setores. Mais uma vez, quero agradecer a ProtonMail por patrocinar o importante vídeo de hoje. Protejam seus e-mails e aproveitem o incrível desconto de 30% clicando no link abaixo. Quero agradecer a todos pelo apoio incrível e espero vê-los em breve em nosso próximo vídeo.